Aleluia, glórias a Jesus. Que alegria, queridos, mais uma vez estarmos juntos, mesmo que virtualmente, para estarmos engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, para recebermos também do gotejar da sua palavra sobre os nossos corações. Eu gostaria de começar lendo o Salmo 25, versículos de 1 a 3. Salmos 25, de 1 a 3, fala sobre confiança. Ele nos diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Aleluia. Queridos, esse texto fala de confiança, confiança em Deus. E por que podemos confiar em Deus? Existem inúmeros motivos. Passaríamos horas e horas falando de todos eles e não tentando falar de todos eles, e não conseguiríamos exaurir a todos os motivos pelos quais podemos confiar em Deus. Mas eu gostaria de destacar nesse dia um desses muitos motivos. E ele está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6, onde está escrito o próprio Senhor dizendo para nós: porque eu, o Senhor, não mudo. Aleluia! Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Quanta segurança temos nesse texto para lançarmos sobre Deus, sobre o nosso Deus, a nossa confiança. O nosso Deus continua o mesmo Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus do nosso socorro, o Deus, o nosso lugar seguro, Deus, o nosso castelo forte, porque Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. Tudo ao nosso redor está sujeito a mudanças, queridos. O tempo pode mudar de uma hora para outra, as circunstâncias podem mudar, as pessoas podem mudar, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Aleluia! Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, Deus é chamado de o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável em sua natureza. Ele não pode ser melhor do que é, pois ele já é totalmente santo e totalmente perfeito. Deus é imutável também em seus propósitos, em seus decretos. Isaías 14, 24 nos diz que o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aleluia! Deus é o mesmo e seus propósitos também, decretos, não mudam. Aleluia! Em Deus podemos ter segurança, pois seus propósitos são como Ele é, imutáveis. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para todo o sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podemos, queridos, renovar as nossas expectativas em Deus, Deus Pai e em Cristo Jesus. Podemos lançar nossas esperanças, não em um futuro incerto, cheio das incertezas, cheio das mudanças, mas podemos lançar nossas esperanças em nosso Deus imutável, que no dia de ontem nos socorreu, nos dias de hoje nos socorre e nos socorrerá no dia de amanhã. Ele continuará renovando a cada manhã sobre nós as suas misericórdias. Em Deus podemos confiar as nossas vidas, o nosso presente, o nosso futuro, pois aquele que não muda continua fiel para completar a obra que começou em cada um de nós. Por isso eu te convido a juntos nos apresentarmos neste dia ao nosso Deus imutável, pois nele a nossa alma encontra a certeza de segurança e socorro bem presente, sempre presente na hora da tribulação. Pai Santo, nesse dia nós nos apresentamos a Ti, nosso Deus imutável, nossa rocha inabalável, sempre o nosso socorro bem presente, o nosso castelo forte. Em Ti nós podemos lançar nossa confiança em toda a nossa expectativa e esperança, pois Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e para todo sempre. Queremos nesse dia, Senhor, nós levantar nossas mãos juntos e adorarmos o Teu nome, o Teu santo e bendito nome, para todo sempre. Amém, amém. Glória seja dada ao Teu nome. Aleluia.
seja adorado em nossos lares, seja adorado, seja exaltado, Jesus, seja exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há outro, não há outro, não há. Adoramos a Ti, Cordeiro de Deus. Em nossas casas Te adoramos, nossa família Te adora, Te adoramos, exaltamos o Teu nome, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem adorar a Ele? Erguer a sua voz em adoração com uma nova canção. Digno é o Cordeiro que foi morto em meu lugar. Todo poder, riqueza, sabedoria e força, toda honra e glória e todo louvor, toda honra e glória e todo louvor ao que está sentado sobre o trono de glória, ao Cordeiro seja o louvor para todos sempre. Amém. Ao que está sentado sobre o trono de glória, ao Cordeiro seja o louvor para todos sempre. Amém. 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 Oh, amém. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Aleluia. Te adoramos, Jesus. Levantamos um trono de adoração em nossas casas, Senhor, neste dia. Elevamos o Teu nome nas alturas. Tu és digno de adoração, digno de exaltação, digno de glória. Tu és real em nossas famílias. Tu és real em nosso dia a dia, nos afazeres domésticos. Tu és real, estás conosco todos os dias. Aleluia. Jesus, Tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim, Teu servo sou, Senhor. Jesus, Tu vives em mim, nova criatura sou. Teu
Espírito habita em mim. Teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim. Estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim. Pertenço a ti, reinas em mim. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim. Teu servo sou, Senhor. Tu és real, declare. Tu és real, moras em mim. Estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim. Pertenço a ti, reinas em mim. Se por entrou pecado, vamos aprender. Por reinou a graça, enquanto a nós justificados reinaremos em vida. Se por entrou pecado, por reinou a graça, enquanto a nós justificados reinaremos em vida. Declare. Tu és real. Sim, Jesus. Tu és real. Tu és real. Casas, em nossa família, declare isso sobre a sua casa. Tu és real, tu és real, aleluia. Tu és real, tu és real, aleluia. Na vida dos nossos filhos, tu és real, Senhor, aleluia. Tu és real, aleluia. Tu és real, tu és real. Tu és real, moras em mim. Estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim. Pertenço a ti, reinas em mim. Ele reina em nós, através de nós. Ele reina, Ele reina. Na minha casa Ele reina.
pode profetizar isso. No meu lar Ele reina, no meu casamento Ele reina, no meu pensamento Ele reina, nos meus sonhos, nos meus planos, projetos Ele reina. Ele reina, na minha casa Ele reina, nos meus filhos Ele reina, Ele reinará. Profetizamos e declaramos, profetizamos e declaramos o Teu reinar sobre os filhos e filhas. Profetizamos o Teu reino, profetizamos o Teu reino, cobrimos nossos filhos, cobrimos as crianças, cobrimos os jovens, adolescentes nós cobrimos, homens e mulheres, adultos nós cobrimos, os casais nós cobrimos, em oração profetizamos o Teu reinar, Tu reinas, aleluia, Tu reinas, aleluia, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus, aleluia. Exaltado seja o Teu nome, Pai da eternidade. Enchemos o nosso lar de adoração, de exaltação, de glória, de exaltação ao Teu nome. Aleluia, santo, 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 digno, digno, digno Tu és. Glória a Deus. Quantos dizem amém por isso? Aleluia. Enche a sua casa de adoração. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês. É uma honra, um privilégio para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, com muito temor diante do Senhor, mas que alegria, né? Privilégio realmente poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos falado nesses dias, né? Eu queria que, se você pudesse, fechasse seus olhos para a gente orar mais uma vez, nos apresentarmos diante do Senhor, né, mais uma vez nesta tarde. Querido Senhor, nós nos apresentamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Senhor, neste dia. Te pedimos, Senhor, graça, Senhor, da Tua parte, Senhor, toda a direção, todo o governo, Senhor, tudo aquilo que vai ser falado, Senhor, venha diretamente do Teu trono, Senhor, do Teu coração, Senhor. Peço pelo coração dos meus irmãos, Senhor, para que toda palavra lançada, Senhor, cumpra o seu propósito, Senhor, caia em terra boa, Senhor, e frutifique segundo o desejo do Teu coração, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, eu queria que, se possível, vocês abrissem, né, suas Bíblias no Salmo 37. Eu queria começar lendo esse salmo hoje, né, do versículo 1 ao versículo 7 ali, certo? Salmo 37, ele começa assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A gente conhece, né, esse Salmo 37. E ao longo do Salmo, né, quando a gente lê o Salmo completo, a gente vê que
o salmista ali ele vai fazendo uma comparação ao longo de todo o salmo do caminho dos ímpios, né, e do caminho dos justos, né? Ele compara as atitudes, as motivações e até mesmo o fim, né, que o Senhor guarda e reserva para aqueles, né, os malfeitores, os ímpios, e também para os justos, né, aqueles discípulos do Senhor, aqueles que temem e seguem os mandamentos do Senhor. Mas nesta tarde, especificamente, eu queria focar com vocês, né, eu queria abordar um pouquinho mais no versículo 5 e no iniciozinho ali do versículo 7, né? Lendo mais uma vez o versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o iniciozinho ali do versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele, né? Nessa tarde eu queria focar com vocês nesses 4 verbos, né? Entregar, confiar, descansar e esperar, certo? E eu vou pedir licença aos irmãos para juntar esses 4 verbos em 3 blocos, né? Entregar, confiar e esperar / descansar ali. Eu já tinha lido, né? Todos nós já lemos esse Salmo, né? 37, e é algo que o Senhor já vem falando comigo, né? Sobre essa atitude, né? De entregar ao Senhor, de confiar, de descansar nele. E nesses dias de pandemia acabou que o Senhor acentuou isso no meu coração, né? Eu pude aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais, ouvir um pouco mais da parte do Senhor sobre essas atitudes, essas ações, né, que o Senhor espera de nós dentro da vontade dele. E era exatamente isso que eu queria hoje compartilhar com vocês, certo? Focando inicialmente nesse primeiro verbo, né, o entregar, se nós formos buscar a definição de entregar, né, no dicionário normal, algumas das definições que nós podemos encontrar é que entregar é passar para as mãos de alguém. Uma outra definição diz que é dar algo a alguém ou transferir alguma coisa, né? Então, eu me lembro que isso ressoou no meu coração nesses dias de pandemia especificamente, e devia ter guardado no meu coração, né, esse salmo. Mas enquanto esses verbos saltavam, né, dentro de mim, o Senhor falava comigo através especificamente desses verbos. Eu lembro até que eu compartilhei num grupo que eu fiquei pensando assim, né, sem me lembrar, né, da ordem em que o salmista expõe essas atitudes. Eu fiquei pensando assim, né, será que a gente espera? Será que a gente entrega primeiro e depois confia? Ou será que é preciso confiar antes para depois entregar? E aí, em um determinado momento, o Senhor trouxe novamente, né, esse salmo, né, aos meus olhos, né? Aí eu li novamente esse salmo e lá diz assim, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E eu entendi, tá, irmãos? Assim, nesse caso específico, para mim, que a gente entrega primeiro, né, e confia no Senhor. E aí, quando nós lemos o livro de Salmos, se você parasse, se você tiver essa curiosidade de buscar dentro do livro de Salmos, quantas vezes se repetem esses verbos? Irmãos, eu fiquei surpreso, né? O entregar, o confiar, o descansar, se repetem inúmeras vezes no livro de Salmos, e eu fui lendo, né, buscando e vendo aquilo que o Senhor queria falar. Então, logo no Salmo 22, se vocês puderem abrir, Davi, escrevendo esse salmo, ele diz assim no versículo 10: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Né? Então, num momento ali de dificuldade que Davi passava, né? Antes disso ele vem falando, né? O salmo começa, né, com um texto, até uma referência muito conhecida nossa, né? Deus meu, por que me desamparaste? E lá no versículo 10, Davi diz isso, né? Que desde o ventre da mãe, desde o nascimento, o Senhor era o Deus de Davi, né? Que ele tinha se entregado desde o seu nascimento. Então, dentro desse verbo, né? Dentro do verbo entregar, eu comecei a meditar um pouco mais nele, e eu gostaria nessa tarde de elencar com vocês alguns aspectos da nossa vida
que tem relação direta com esse verbo, com essa atitude, né, de entregar. Então, só para pontuar aqui, né, dentro dessa perspectiva, o ponto número 1 seria algo que já foi tão ministrado aos nossos corações, algo que os nossos pastores já nos falaram tanto ao longo desses anos, que é entregar ao Senhor o governo das nossas vidas, né? Entregar ao Senhor, permitir, né, passar, feito a definição que a gente leu, né, passar para as mãos, dar ao Senhor, transferir para Ele o governo das nossas vidas. Isso já foi tão ministrado aos nossos corações, mas eu queria falar de novo isso nessa tarde, né? A gente sabe, né? Eu queria que vocês abrissem Romanos 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A gente sabe que Senhor, né? A tradução da palavra Senhor é Kyrios, né? Que tem o seu significado como dono, como amo, como máxima autoridade das nossas vidas. Então, assim como Davi, nós entregamos as nossas vidas, né? O controle dela, o governo dela, nós passamos para o Senhor. Então, nós não temos mais controle, nós não temos mais o governo das nossas vidas, nós entregamos ao Senhor o controle das nossas vidas, né? Ele é o nosso Kyrios. Gálatas 2, 19 e 20, complementando esse texto de Romanos, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E aí ele, né, eu ressaltei aqui, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Nós conhecemos esse texto. Então, já não são as nossas vontades, já não são os nossos desejos, já não somos nós quem governamos a nossa vida. Né? O Senhor, como Kyrios, como dono, como máxima autoridade das nossas vidas, é quem governa, é quem deve governar as nossas vidas, porque nós a entregamos a Ele. Nós passamos o controle das nossas vidas a Ele, né? Algo que já foi tão falado, né, nos nossos encontros, mas que eu queria ressaltar nessa tarde. O segundo ponto, dentro dessa perspectiva do entregar, é entregar o nosso caminho, né? O nosso caminho, a nossa direção, o rumo, o futuro das nossas vidas ao Senhor. Claro que isso está na perspectiva de que se nós entregamos o governo do Senhor, das nossas vidas ao Senhor, nós entregamos tudo, né? O nosso futuro, o nosso presente, tudo está entregue a Ele. Mas eu queria hoje abordar também essa parte, né? De termos a convicção de que entregamos ao Senhor também o futuro das nossas vidas, né? A direção, o rumo que a nossa vida segue não nos pertence mais, pertence a Ele agora, né? Se Ele nos quer aqui, se Ele nos quer acolá, se Ele nos quer em outro local, em outra cidade, se Ele nos quer nesse emprego ou em outro emprego, se Ele nos quer fazendo isso ou aquilo, isso não cabe mais a nós, né? O Senhor é quem tem a direção, o controle, o governo das nossas vidas, né? No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 4, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí diz assim, em seguida: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, né? Então vejam ali que o Senhor deu uma ordem a Abrão naquele momento dele sair daquela terra, daquele local onde ele estava, né? E depois o versículo complementa dizendo: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. A Bíblia não deixa claro para nós se quanto tempo demorou, se foi imediatamente, se Abraão ele questionou o Senhor sobre a ordem que o Senhor tinha dado ali. Nada disso fica claro. O que fica claro para nós é que o Senhor deu uma ordem, né, para que Abraão saísse dali. E Abraão obedeceu ao Senhor, né? Abraão tinha entregue o governo da vida dele ao Senhor e obedeceu aquilo que veio como ordenança e mandamento do Senhor. Lá em Hebreus, né, fazendo referência a esse texto de Gênesis, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E ainda diz assim: e partiu sem saber aonde ia.
né? O escritor de Hebreus, ele ressalta a obediência de Abraão ao chamado do Senhor, partindo para um lugar que nem mesmo ele conhecia, mas em obediência à ordem do Senhor. Depois de ter entregue o seu caminho ao Senhor, o seu rumo, o seu futuro, a direção da sua vida, Abraão partiu daquele local. O terceiro ponto que eu queria falar com vocês eu coloquei aqui assim como tudo o que sou, né? Entregar tudo o que sou. Claro, irmão, mais uma vez eu repito, né? Quando a gente entrega o governo, o Quírios, tudo isso está dentro, mas apenas para a gente abrir um pouco mais essa perspectiva e compartilhar, né? Nessa tarde aqui. E aí eu queria chamar a atenção de vocês de como é preciosa, como é rica a palavra do Senhor, porque no original, essa palavra entregar, ela tem algumas definições, né, que eu encontrei enquanto procurava, que entre elas tem rolar um peso, entregar, né? Rolar um peso no original, deixar um fardo, rolar embora, certo? Rolar um peso, deixar um fardo, rolar embora. E aí, imediatamente, quando eu pensava nisso, eu me lembrei desses dias, né, que nós temos vivido, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo de desafios, dificuldades que todos nós temos enfrentado, que a gente já falou tanto aqui, e que tem gerado em muitos de nós, né, ansiedade, angústia, medo. Você deve ter passado por isso, ou se não passou, ouviu história de irmãos ou pessoas que passaram por essas situações diante dessa pandemia, né, terem ansiedade, né, angústia, medo nos corações. E eu me lembrei do texto de 1 Pedro, né? O Senhor me lembrou do texto de 1 Pedro 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando eu li o significado da palavra entregar no original, rolando um peso, né? Deixando esse fardo, porque a gente sabe que conviver com ansiedade, com angústia, com medo, né? Temor, é um fardo que vai pesando no nosso coração, né? Ninguém vive feliz, né? Ninguém vive uma bem-aventurança, né? Completamente bem quando você está angustiado, quando você está ansioso, quando você está com medo. Então, a palavra de 1 Pedro diz assim, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando a gente remete isso ao entregar, né? É como se a gente deixasse esse fardo, né? Que tem tentado nos atacar, ou que às vezes nós temos carregado, lançando, deixando, rolando esse fardo ao Senhor, né? A quem nós já entregamos a nossa vida, e nós temos hoje o privilégio de deixar esse fardo, rolar esses problemas, essas questões, para que o Senhor né, tome ali esse fardo, feito ele diz lá em Mateus, a gente vai ver mais lá na frente. O texto de Mateus, né, 6, 25 a 34, eu não vou ler ele todo, né, mas a gente conhece também esse texto, e que ele começa assim, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Nós conhecemos esse texto, não vou lê-lo todo. E aí ele diz mais na frente, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Que palavra preciosa no momento que nós vivemos, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos, né? Então, nós temos o privilégio, né, a honra de poder contar com o Senhor, entregando a nossa vida a Ele, e entregando também, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, deixando que Ele carregue esse fardo, né, das nossas vidas. Lucas, no capítulo 12, versículo 29, diz assim: não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, né? Então, até como ordenança, né, como conselho, uma ordem do Senhor, da gente não se deixar tomar pelas inquietações dessa vida, né? As coisas que nos acometem querem roubar a nossa atenção ou nos causar medo, né? E aí pode até decorrer a incredulidade, né? Desconfiança, perdermos a nossa fé. Então, ali nós somos advertidos, né? A não nos entregarmos à inquietação. E para terminar esse ponto, o texto de Filipenses 4:6 diz assim:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, né? Então, mais uma vez, o Senhor nos lembra de não andarmos, né, acometidos por esses sentimentos e nos dá um caminho, né, que nós devemos andar, né, de nos apresentarmos diante dele com as nossas petições, pela oração, pela súplica. Nós podemos nos achegar ao Senhor, né, diante dele e nos apresentarmos, né, orando, suplicando, clamando ao Senhor, né, para que nos livre, para que nos guarde, né, desses sentimentos. O último ponto que eu queria destacar nesse primeiro tema, né, de entregar, é o que eu diria que é assim, eu não achei uma palavra para colocar, tá, gente? E eu inventei uma palavra, né? Me perdoem aí os nossos mestres da língua portuguesa, mas eu botei assim, entregar o inentregável, né? Aquilo que não se entrega, né? Vamos dizer assim, aquilo que é tão difícil, né? Todos nós temos algo que é tão difícil de ser entregue, né? Entregamos o governo, mas por muitas vezes ainda lutamos, né, em entregar algumas coisas da nossa vida, né? E eu criei, né, botei essa palavra, né, o inentregável, vocês me entenderam, eu tenho certeza. E aí eu me lembrei, né, o Senhor me lembrou do texto de Abraão e Isaac, né? Entendo, né? Quando eu digo aquilo que não se entrega, é aquilo que é difícil de se entregar, mas quando nós entregamos a nossa vida, nós devemos entregar tudo, né? Todas as áreas da nossa vida ao Senhor, nós sabemos disso, né? E o texto de Gênesis 22, 1 a 3, diz ali, né? É o texto famoso, né? Conhecido nosso de Abraão e Isaac, que diz: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E aí ele diz, né? Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Então, a gente vê aqui Abraão, mais uma vez, né, prontamente respondendo à ordenança do Senhor, né, aquilo que nós sabemos que Isaac era o filho da promessa, né, que Abraão esperou muito, né, por essa promessa do Senhor, e Isaac veio, né, a confirmação da promessa do Senhor, e aí Deus pede Isaac naquele momento, né. Então, imagina, né, para quem é pai, para quem tem filhos, imagina, né, a situação de Abraão, mas Abraão não negou ao Senhor aquilo que o Senhor pediu, e lá ele foi para entregar o seu filho. E outro texto conhecido nosso, né, que é o ponto assim diferente do comportamento, é o texto do jovem rico, né, que todos nós conhecemos, em que Jesus andava por ali e o jovem rico está lá em Lucas, né, 18, do 18 ao 24, ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele, né, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele diz, né, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Deus continua dizendo, né, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, era algo que talvez para aquele jovem rico ocupasse o coração dele, fosse algo difícil de entregar, né? Uma atitude diferente da que teve Abraão, que a nossa atitude seja verdadeiramente parecida com de Abraão. E aí, falando do nosso maior exemplo, né, de Jesus, o nosso Senhor, o texto de Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, focando na palavra entregue, mais uma vez, o texto de Romanos diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, o sacrifício de Jesus. Ainda em Romanos, né, 8:32 diz, falando de Deus, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E Gálatas, né, 1, versículos 3 e 4, diz também, né, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então,
que atitude, né, de Jesus, então, entregando a própria vida, né, não fez caso da própria vida, antes, por amor de nós, em obediência ao Pai, entregou a própria vida por amor de nós. Então, é o exemplo de Jesus, né, o nosso Senhor, a quem nós devemos seguir, buscar, nos espelharmos, de entregarmos também a nossa vida. E aí, eu lembro que alguém uma vez disse, né, se Jesus entregou a vida dele por nós, por que nós não entregamos a nossa vida para ele, né, por ele? Precioso. Passando agora para esse segundo verbo, né, confiar, né, entregar foi o primeiro, continuando, confiar, e eu fui buscar também a definição de confiar, né, que entre as definições eu encontrei que é por algo, alguém ou a si próprio, sob a guarda ou os cuidados de outra pessoa. Isso é confiar, né, uma das definições, por algo, alguém ou a si próprio, sob a guarda ou os cuidados de outra pessoa. Confiar, por definição, eu também achei que é entregar a alguém ou a algo a responsabilidade de um trabalho, de uma missão. É também incumbir, né? Veja que interessante, que confiar tem estrita relação com entregar, né, a responsabilidade de um trabalho, de uma missão. Então, o texto de Isaías 26, 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, né? Então, somos estimulados, lembrados nessa tarde, mais uma vez, de que entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, né? Fazendo um breve comentário aqui, por esses dias, estava conversando, né, com alguns preciosos irmãos e nessa pandemia, né, a gente tem escutado nesses últimos dias notícias de uma vacina que se aproxima, de que a vacina vai chegar, que obtendo sucesso. Então, muitas vezes o nosso coração começa, né, que bom, né, glórias a Deus, aleluia, vai chegar uma vacina, e por vezes nós nos vemos, né, depositando a nossa esperança, a nossa confiança em uma vacina, né? E o Senhor me lembrou nesses dias, né, de que até através dos Salmos 20, né, versículo 7, que diz assim, né, que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Vejam, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não vai se vacinar de jeito nenhum, né? Vocês estão me entendendo, né? Mas a nossa esperança, né? A nossa confiança, ela está no Senhor, né? No Senhor das nossas vidas, né? Eu falei lá no início, eu vou repetir aqui, é impressionante a quantidade de vezes que esses termos, né, aparecem nos Salmos. Então eu vou ler alguns aqui, eu não vou ler todos, irmãos, são muitos, né? Eu posso até mandar disponibilizar para os irmãos depois, mas falando sobre confiança, a nossa confiança no Senhor. O Salmo 125, versículo 1 diz: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, é firme, permanece firme para todo o sempre. Essa é a certeza que nós podemos ter, que se confiarmos em Deus, seremos como um monte de Sião, né, que não são abalados, estaremos firmes no Senhor. O Salmo 9, né, versículo 9 e 10 diz: O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam, né? Ali o Senhor mais uma vez nos lembra, né, de que confiando nele, ele é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar, né, onde estamos guardados, onde estamos protegidos, né? O Senhor é esse local onde estamos guardados e protegidos, né? Para aqueles que confiam nele, né? Ele não desampara aqueles que buscam o Senhor, né? Para aqueles que o buscam. Salmo 22, versículo 4 e 5 diz: Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então o Senhor, além de refúgio, além de guardar,
O Senhor livra aqueles que confiam nele, né? Salmo 27, de 1 a 3, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança, né? Confiança no Senhor, né? Então, em meio a esses dias que nós vivemos, a nossa confiança permanece no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor alcançam também misericórdia, é o que diz o Salmo 32:10, diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 56, 3 e 4 diz: em me vindo o temor. E aí eu achei interessante que em muitos momentos, né, o salmista fala sobre medo, né, sobre temor, e o contraponto do medo sendo a confiança, né, que se encaixa, irmãos, perfeitamente nesses dias que nós temos vivido, né? O Salmo 56 eu estava lendo: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal, né? Precioso, né? A palavra do Senhor, que ela nos diz e nos assegura, né? Feito eu disse, não vou ler todos os textos, mas eu queria ainda ler, né, os Salmos 84, 11 e 12, que diz mais uma vez que o Senhor é escudo e que aqueles que confiam no Senhor se alegram, né? Diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. A nossa confiança no Senhor gera em nós felicidade. Nós podemos ser felizes, nós somos felizes porque sabemos que a nossa confiança está depositada no Senhor. O Senhor é refúgio para nós, né? Feito já li lá em cima, o Salmo 91, nós lemos tanto nesses dias, diz também, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Lemos tanto, irmãos, esse salmo nesses dias de pandemia, e temos a certeza que o Senhor é quem nos guarda. Ele é o nosso refúgio porque confiamos nele, né? Eu queria ler ainda o texto de Isaías, né, 26, 3 e 4, que ele afirma ali que Deus é um Deus que dá a paz para aqueles que confiam nele. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, né? Podemos nos refugiar no Senhor, somos protegidos pela confiança no Senhor, somos guardados, o Senhor nos livra, o Senhor, somos alegres, né? Somos felizes porque confiamos no Senhor e nós temos a paz, né? O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confiamos nele. Que alegria, que privilégio que nós temos. E para finalizar, eu queria compartilhar com vocês ainda o esperar e descansar, né? Que eu pedi licença aos irmãos no início para poder juntar, né, num bloco só essas duas palavras, né? Quando a gente pensa, né, e foi o que o Senhor falou ao meu coração, é que nós entregamos ao Senhor, né, tudo na nossa vida, nós confiamos nele e nós esperamos no Senhor. Mas não é esperar, né, de qualquer maneira, né? Não é assim, entreguei, confiei e agora já é hora, e aí, né, como é que tá? Já chegou? Não, né? É esperar descansando, né, no Senhor. Foi isso que o Senhor falou ao meu coração nesses dias, que nós temos nós entregamos, nós confiamos e nós esperamos com descanso no Senhor, aprendendo a descansar no Senhor, certo? O texto de Isaías 40, 30 e 31 diz assim: os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E aí, já
passando para o texto de Mateus 11, 28 a 30, né, que foi aquele texto que eu mencionei lá no início, né, quando a gente falou em entregar, sobre aquela questão de rolar um fardo, né, deixar um peso, passar um peso, transferir esse peso. O texto de Mateus 11, 28 a 30, tão conhecido por nós, né, diz Jesus chamando, né, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos chama, né, a entregarmos, a rolarmos, deixarmos esse fardo com Ele, e nos dá a garantia, né, que fazendo isso, Ele, que é manso e humilde de coração, nos dará descanso, né? Nós podemos esperar, nós podemos descansar no Senhor, porque Ele, né, é quem toma esse jugo, né? E vejam que antes, né, assim, a sequência da frase, da fala de Jesus, ele diz assim: achareis descanso para a vossa alma, mas antes disso ele diz que nós temos que ir até Ele, né, nós que estamos cansados, sobrecarregados, e entregar, né, o nosso jugo a Ele, né, porque assim Ele vai nos aliviar, né, e pegar o jugo dele, né, aprender dele, porque Ele é manso, humilde de coração, e o fardo dele é leve, né, diferente desse fardo que muitas vezes toma o nosso coração, e é um fardo pesado, né, da gente conduzir, carregar, né. Ainda falando, né, e voltando para o livro de Salmos, diz assim, no Salmo 33, 18 a 22, diz que: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no teu santo nome. Então aqui aparecem, né, os dois verbos novamente, né, dizendo que a nossa alma espera no Senhor, Ele que é auxílio e escudo, e o nosso coração se alegra, porque confiamos nele. E no finalzinho ele ainda diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. No Salmo 40, ele diz assim, mais uma vez, juntando duas dessas palavras, né, que estão lá no Salmo 37, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Algumas outras versões dizem: esperei com confiança, né, pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro, né? Então nós temos a certeza que entregamos a Ele, confiamos nele e esperamos com confiança, descansando, e que o Senhor se inclina para ouvir, né, quando nós clamamos por socorro em meio às dificuldades da nossa vida, certo? Eu queria ler mais alguns textos aqui para vocês. Um que está no Salmo 39, versículo 7, e nesses últimos dias nós fomos tão ministrados, né, com tanta graça pelo Daniel, sobre esperança, né? E o Salmo 39, 7, ele diz lá, né: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança, né? O Senhor é a nossa esperança, assim como Daniel ministrou para a gente, esperamos nele, porque ele é a nossa esperança, é aquele quem tem poder para interceder por nós. Algo que me chamou a atenção enquanto eu lia, enquanto eu procurava sobre, né, essa ministração, foi que, eu não sei se vocês já tinham reparado isso, eu nunca tinha, mas se você abrir no Salmo 42, versículo 5, no Salmo 42, versículo 11 e no Salmo 43, versículo 5, o texto se repete, né? É um texto que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Então, eu achei interessante porque é um texto que se repete, né, no Salmo 42 duas vezes e no Salmo 43. Então, eu achei interessante, né? Eu lembro que quando, alguma vez, eu procurando, né, sobre a Bíblia, né, procurando para uma determinada ministração, eu li que
quando Jesus falava assim, em verdade vos digo, né, ele repetia esse em verdade, é porque ele queria chamar a atenção, ele queria destacar aquilo que ele iria falar em seguida, né? E nesse caso aqui, foi repetido 3 vezes, né? Por 3 vezes esse mesmo texto ele é repetido. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Para finalizar, aí eu digo, se vocês procurarem, vocês vão achar muitos e muitos textos, né? Mas eu queria terminar aqui com o texto de Salmos, né? Ainda lá em Salmos, 62:5, em que ele mais uma vez fala sobre esperança, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, né? Mais uma vez dizendo que esperamos no Senhor, porque a nossa esperança vem dele. Para finalizar, né? Uma coisa que também, né, o Senhor falou ao meu coração nesses dias é: em quem temos colocado a nossa confiança? Em que temos colocado a nossa esperança? Né? Em quem temos esperado? Em que ou em quem temos esperado? Né? E o texto de Provérbios 13:12, né, me chamou muita atenção, que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Né? Então, o Senhor me falou assim nesse texto de que ele fala um pouco sobre frustração, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Veja como isso é sério, né? Como é forte isso. Então, quando nós esperamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, nós temos a certeza de tudo aquilo que o Senhor nos falou, tudo aquilo que a gente leu nessa tarde aqui, tudo aquilo que foi falado ao nosso coração, sabendo que o Senhor é quem nos guarda, quem nos livra, em quem nós temos a nossa esperança, né? Essa esperança que é alcançada, né? O desejo cumprido é árvore de vida para nós, mas quando nós, por muitas vezes, colocamos a nossa esperança, ou esperamos ou confiamos em outras coisas, isso pode trazer uma frustração para o nosso coração. Primeiro, que nós não deveríamos estar confiando nessas coisas, colocando a nossa esperança, né, nessas outras coisas que não no Senhor, e isso vai gerar, né, porque as coisas desse mundo, dessa terra passarão e não são dignas de confiança da nossa esperança. Então isso vai gerar em nós, isso pode gerar em nós uma frustração, né, uma tristeza profunda no nosso coração, porque esperamos e confiamos no local errado, né? Não no Senhor, mas nas coisas que podemos ver, que podemos pegar, que podemos sentir, e não no Senhor. Amém, queridos. Muita alegria, né, poder compartilhar com vocês. Espero que o Senhor tenha falado profundamente, né, aos corações de vocês, assim como falou ao meu coração. E eu tenho repetido, me lembrado, pensado, né, quase que diariamente, diante de todas as situações que se apresentam diante de mim. Antes de tudo, eu tento me lembrar, né, que nós entregamos ao Senhor toda a nossa vida, toda e qualquer situação. Nós confiamos que o melhor lugar para estar é no Senhor, e nós esperamos nele, mas não esperamos de qualquer jeito. Esperamos como quem sabe que vai alcançar, né, a promessa e a vontade dele, e esperamos sabendo que podemos descansar no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Saudades de vocês. Até a próxima, queridos. Paz do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra,
sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, glórias a Deus pelo gotejar da sua palavra nesse dia de hoje. Quão preciosa foi a palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Certamente, querido e querida, o nosso Deus imutável, Ele é digno da nossa entrega. Ele é digno de que passemos às suas mãos o governo das nossas vidas, do nosso presente, do nosso futuro, do nosso caminho, de tudo que somos. Certamente Ele é digno da nossa confiança, pois o Senhor nos conservará em paz aqueles que nele confiam. Deus também é digno do nosso descanso e entrega. Ah, como é precioso isso, irmãos. Esperarmos descansando no Senhor, não em nosso braço forte, não em nossos recursos, mas no nosso Senhor, no nosso Deus. Aleluia. Que nós possamos não reter conosco o que necessita ser entregue nas mãos do Senhor. Que nós possamos vencer todo o medo que nos impede de confiar em Deus. E que nossas almas possam se aquietar e esperar em descanso no socorro que vem do Senhor. Como foi lido pelo Caio no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele, o mais, e tudo Ele fará. Aleluia. Que seja uma semana de entrega, uma semana de confiança, uma semana de descanso e espera em Deus. Abundante graça do Pai sobre tua mente e coração, abundante graça desse Deus imutável. Em nome de Cristo Jesus, eu te abençoo e declaro uma semana, como foi falado, de entrega, de confiança, de descanso e de espera. Aleluia.